Vamos às Escrituras, João capítulo de número 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia. E olha esse verso de número 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. O que está escrito? Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, ou talvez na sua versão, na hora sexta. Verso 7. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ou seja, Jesus estava sozinho, e essa mulher chega nesse exato momento em que Jesus está sozinho, e ele pede a ela água. Verso de número 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, com S maiúsculo, é um tratamento respeitoso que se dá a um homem, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, e conhecesse quem está lhe pedindo água, você teria pedido água, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, de novo aparece Senhor com S minúsculo, é importante daqui a pouco a gente compreender isso. O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornaria nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E agora, pela primeira vez, essa mulher vai fazer uma oração direcionada a Jesus, na condição de Deus, porque vem S maiúsculo aí, na expressão Senhor. Primeira oração que ela direciona a Jesus, ela diz aí no verso 15, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui mais para tirar água. E ele lhe disse: vá chamar o seu marido. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você convive ou vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Verso número 19, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procuram. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou pela primeira vez para uma plateia de uma pessoa, uma mulher: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu que estou falando com você, sou quem você espera. Verso de número 37. Naquele mesmo momento os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Dá um salto
aí nesse diálogo, nessa conversa, nessa porção bíblica. Vá lá para o verso número 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, de Jesus, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e Jesus ficou com aqueles samaritanos mais 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E o verso 42 diz: e disseram agora à mulher: agora cremos não somente por causa do que você diz, do seu testemunho. Agora cremos, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Pai, ajuda-nos nessa manhã a refletir nas verdades bíblicas que acabamos de ler. Ensina-nos, Pai, a uma vida de evangelismo pessoal, poderosa, bíblica e transformadora na vida de outras pessoas. Destaca para o nosso coração as verdades que precisamos aprender nessa manhã, para então, Senhor, respondermos à advertência que o Senhor nos fez. Queremos ser uma igreja de evangelismo e discipulado mais eficiente nessa geração, em nome de Jesus. Esse é um dos encontros mais extraordinários da história. Dos encontros que Jesus teve com algumas pessoas, esse para mim é um dos mais reveladores, mais cheio de significado. É um encontro que daria para nós aqui uma série de mensagens só sobre ele. Então, naturalmente, eu vou deixar de fora muita coisa, inclusive naquele lapso de versículos que não lemos estrategicamente hoje. Jesus tem um diálogo com os seus discípulos extremamente importante. Nesse mesmo contexto, fica para uma outra hora. Há tanta coisa que nós podemos aprender com Jesus, com esse encontro e com essa mulher, com o diálogo que eles tiveram, com a resposta que ela deu, com a forma como ela conduziu a vida dela a partir daquele encontro. Mas nessa manhã nós vamos destacar algumas coisas muito especiais que podem ajudar a gente, em pleno século 21, a termos uma vida de evangelismo muito eficiente, ganharmos muita alma para Jesus. Eu olho para você e fico pensando, quanta gente Deus não quer alcançar por meio da tua vida? Eu olho no espelho e fico pensando, quanta gente Deus não pode alcançar ainda por meio da minha vida? E olha, Deus pode fazer isso. Nós podemos cooperar com Deus em alcançar muita gente, evangelizar muita gente, levar muita gente a Jesus pelo nosso testemunho, pelo nosso esforço, e ver essas pessoas sendo transformadas como nós fomos transformados também, um dia, por um encontro com Jesus. Quantos um dia tiveram um encontro assim transformador com Jesus? Que coisa maravilhosa. Deus espera de nós uma resposta, e nós vamos conferir isso melhor. Mas eu pensava, enquanto meditava nessas verdades, que eu e você podemos e devemos aprender, nos identificando com essa mulher, que conversão é uma coisa extraordinária. Ninguém pode dizer assim, é errado dizer, quando eu me converti. Nós não temos poder de nos converter. Talvez em algum momento da vida a gente se sentiu insatisfeito com a vida que tínhamos, mas permanecíamos nessa mesma vida, porque nenhum de nós, por nós mesmos, tem capacidade de se converter, mudar a vida. Conversão é uma obra extraordinária que só o Espírito Santo pode produzir na vida de uma pessoa arrependida de pecados e desejosa de conhecer Jesus de verdade, nascendo de novo. Conversão é uma experiência que só o Espírito Santo pode produzir na nossa vida. Não há nada que eu e você possamos fazer para a nossa conversão, a não ser receber a obra salvadora de Jesus, aquela que ela fez na cruz do Calvário, receber em fé e viver a partir dela uma vida nova, uma vida para a glória de Deus. É errado dizer, eu me converti. E conversão é um milagre. Conversão é um milagre. Veja, eu não sei como você se vê, mas eu me lembro em 1999, morando lá em Itaquera, morando numa comunidade periférica, uma favela. Eu me lembro quando eu tinha muito contato com o evangelho. Tinha um ponto de pregação dentro da favela. Eu convivi muito com milagres extraordinários. Eu vi gente ser curada de AIDS. Eu vi gente ter a perna aumentada. Eu vi gente à beira da morte ressuscitar. Eu vi coisas extraordinárias num ponto de pregação sobre Jesus dentro de uma favela. Eu convivi com milagres. Mas mesmo os milagres estando na periferia da minha vida, isso não foi suficiente para me alcançar e salvar. Acabei achando aquilo comum, era coisa dos crentes. Eu tinha maior medo das mulheres com um coque na cabeça. Porque elas sempre tinham uma mensagem ameaçadora de que Deus ia me tirar daquilo que eu gostava muito de viver. Eu eventualmente lia a Bíblia, elas liam para mim, eu ficava ouvindo.
Mas eu nunca criei no que elas me disseram sobre Jesus e sobre a Bíblia. Eu cria nos sinais, eu via, eram legítimos, mas eu não cria. Mas houve um dia que alguém me pregou o evangelho de uma forma diferente. Houve um dia que alguém se dedicou exclusivamente a mim, unitariamente, para me falar de um Jesus que me amava e que tinha um plano para a minha vida. E aquele homem começou a ler versículos, aqueles versículos começaram a entrar pelos meus ouvidos, Camila. E extraordinariamente eu passei a crer em alguma coisa que eu não criei e de alguma forma também não quis crer em muito tempo na minha vida. Como é que dá-se o nome a isso? Isso é um milagre. Crer em Jesus é um milagre, é obra do Espírito Santo na vida de gente que se dispõe a evangelizar alguém. Isso é uma obra tremenda e nós somos coadjuvantes nessa obra que Deus faz. Mas crer em Jesus e conversão é um milagre. Olha que coisas interessantes que eu estava vendo aqui. 3 coisas básicas. 3 coisas básicas sobre conversão. Primeiro, que a conversão dessa mulher nos ensina que conversão é uma iniciativa de Jesus. De quem é a iniciativa? Não fostes vós quem me escolheste, mas eu escolhi a vós, e nomeei vocês para que vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Jesus disse isso lá em João 15. É a iniciativa de Jesus. Nós não amamos Jesus por nosso esforço, nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu, é a iniciativa dele. Veja que essa mulher, ela estava na sua rotina de vida. Ela foi mais uma vez ao mesmo lugar, pegar água, no mesmo local, para as mesmas finalidades. Mas naquele dia, na agenda dos céus, estava programado um encontro de Jesus com ela. E quando ela chega, Jesus já está no poço, sentado, cansado e com sede. Aquela mulher, ao se aproximar, quem começa o diálogo é Jesus. E Jesus provocativamente começa aquele diálogo pedindo algo a ela. Mulher, me dá água para beber. Veja que o grande milagre da conversão é uma iniciativa de Jesus. Nós não temos protagonismo nenhum. É um milagre que passa pela iniciativa de Jesus. Lembra-se como você foi alcançado? Você consegue se lembrar da pessoa que te evangelizou? Consegue lembrar? Consegue lembrar de alguns detalhes, como eu lembro muito bem de alguns detalhes daquele missionário chamado Nado, que parou um tempinho para me evangelizar? Me lembro das coisas que ele falou. Não me lembro exatamente dos versículos que leu, mas eu lembro até hoje que ele disse que Deus tinha um plano para a minha vida e que Jesus me amava. Alguém se dispôs a falar, a iniciativa não partiu de mim, foi Deus por meio daquele homem que me abençoou com um encontro que mudou completamente a minha vida, que mudou completamente a sua vida também. Tenho gratidão a ele todas as semanas, pelo menos uma vez por semana. Ele já é de saudosa memória, morreu no tempo da pandemia. Eu sempre me lembro com alegria daquilo que o Nado fez. Separou um tempo para falar do grande amor de Jesus por mim. Me abençoou, transformou a minha vida, transformou a minha casa. Você tem gratidão pela pessoa que te evangelizou? Talvez você esteja pertinho de alguém que te evangelizou. Tem alguém nesse caso aqui pela manhã? Você foi evangelizado, alcançado por Jesus, pela pessoa que está pertinho de você. Já vi lá na galeria. Aponta para mim aí para eu ver quem foi. Está pertinho de você aí? Faz um favor para mim. Dá um abraço nessa pessoa e diga: olha, muito obrigado pela ousadia e coragem que você teve um dia de falar do evangelho de Jesus para mim. Conversão é um milagre porque é a iniciativa de Jesus. Era um dia comum para aquela mulher, era sua rotina, mas na agenda divina havia uma prioridade: alcançar, salvar e transformar aquela mulher. Coisa tremenda. Olha o verso de número 4 aí na sua Bíblia, onde você leu João 4, versículo de número 4. Dá uma olhada no que está escrito aí. Era-lhe necessário, qual é a expressão? Para Jesus, aquele dia, aquela hora e aquela mulher era prioridade máxima de Jesus. Não estava no imaginário daquela mulher naquele dia ser alcançado por Jesus, mas para Jesus era uma prioridade sair da Judeia e na ida até a Galileia parar naquele lugar para evangelizar aquela mulher. Era prioridade para Jesus, foi iniciativa de Jesus. Uma segunda coisa que a gente pode aprender com a conversão dessa mulher, e nós podemos identificar com ela também, é que Jesus trata então esse encontro como prioridade. Você acabou de ver no verso número 4. Sabe por que a gente é tão relaxado no evangelismo? Talvez alguns dos sintomas da falta de evangelismo, porque o pastor Ronaldo B. falou aqui domingo passado por 4 vezes. Ele fez a seguinte pergunta: por que é que nós evangelizamos tão pouco? Por que é que somos tão tímidos na evangelização?
Por que é que a gente tem ganho tão poucas pessoas para Jesus nos nossos dias? E uma das coisas que ele disse é que nós não tratamos isso como prioridade. Parece que isso não é uma prioridade para nós mais. Estava aqui ontem à tarde, num determinado momento nós separamos o encontro bem-vindo, aquela palestra preparatória para batizandos, nós separamos o pessoal que veio transferido aqui para uma conversa muito importante a respeito da vinda de vocês lembram? E eu fiquei aqui com um punhado de gente, muita gente, que vai passar pelo batismo, gente está entregando a vida a Jesus agora, está nos primeiros passos da vida cristã, está avançando, está progredindo, está amando Jesus, está se aproximando de Jesus, está desejoso de fazer a obra de Jesus, e ao final desse encontro, muitos deles me procuraram dizendo, pastor, eu não vejo a hora de Deus fazer o relógio correr, porque amanhã no meu batismo, vem a minha mãe, vem o meu pai, vem meus amigos, vem o meu chefe, vem meu patrão, vem meu funcionário, amanhã as pessoas virão à igreja, e eu tenho certeza, pastor, que essas pessoas virão aqui, virão batismo, ouvirão uma palavra, e serão alcançadas pelo mesmo evangelho, que um dia foi alcançado. Sair daqui com uma tremenda expectativa de que o batismo dela vai ser um testemunho público, transformador, na vida das pessoas que elas mais amam. Algumas delas dizendo, pastor, eu tenho dificuldade de evangelizar, mas eu consegui as duras penas que a minha mãe viesse do interior, pousasse aqui em São Paulo para vir só no meu batismo, e é a primeira vez que ela vai pisar numa igreja evangélica. É a primeira vez que ela vai ouvir o evangelho de Jesus, e eu estou crendo, pastor, que essa primeira verdade que ela vai ouvir, a primeira oportunidade dela, Jesus vai transformá-la completamente. Eu fui para casa pensando, que evangelista fraquinho eu sou. Parece que essa coisa de evangelismo é mais natural para os novos convertidos. Pode reparar na história da sua vida. Se você perdeu a chama da paixão pela propagação do evangelho, pelo testemunho às pessoas, pelo evangelismo, pode perceber que já faz tempo que você é convertido. Porque geralmente, gente nova convertida, ela tem senso de urgência. Eu me lembro quando em 99 aqui eu ouvi o Evangelho da Cruz, pregado pelo pastor Carlos Alberto Bezerra, nosso pastor para sempre. Eu me lembro que ele falava de um encontro de Jesus com Nicodemos, de um novo nascimento, que alusivamente era a necessidade de todas as pessoas. Eu me lembro aquele evangelho entrando no meu coração, aquele evangelho penetrando a minha vida, aquele evangelho fazendo sentido para mim. Eu lembro que quando eu tive uma experiência com Jesus transformadora, quando o evangelho de Jesus se transformou o meu evangelho, quando a obra da cruz se transformou a obra da cruz que me alcançou e me transformou, eu nunca mais saí daqui dessa comunidade no domingo à noite que não fosse desesperado para ir para casa para evangelizar a minha família. Porque surgiu um senso de urgência. Eu sabia que se Jesus voltasse naqueles dias, eu seria levado aos céus com Jesus, pastor Ademar. Mas a minha tristeza é que a minha mãe, meus 5 irmãos e a minha família ficariam longe de Jesus. E aquilo me afetava o coração. Eu saía daqui desesperado, Renan. Eu saía daqui com lágrima nos olhos, eu ia no ônibus pensando, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? E como todo novo convertido, eu fiz muita besteira. Eu tentei enfiar o evangelho goela abaixo, tanto era o desespero da minha alma, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com os meus irmãos, eu quis evangelizá-los à força, mas logo em seguida eu descobri que essa obra não era minha, essa obra era do Espírito Santo, e à medida em que ele estava trabalhando na minha vida, ele ia usar a minha vida naturalmente para abençoar a minha família. A minha mãe foi a primeira alcançada, e olha que experiência doida. Eu tinha muita dificuldade de guardar na memória as coisas que estava vivendo. Muita dificuldade de decorar versículos bíblicos. E uma preguiça enorme de escrever. Então eu pensava o seguinte, se eu um dia conseguir trazer os meus familiares aqui, nesse lugar, esse lugar era para mim um poço de Jacó, um lugar de encontro com Deus. Se eu conseguir persuadir os meus familiares a virem, e eles ouvirem o evangelho pregado pelo mesmo homem que eu ouvi, aí então vai acontecer um fenômeno extraordinário na vida deles, como aconteceu na minha. Deus não tinha esse projeto, eu os trouxe, fiz alguns sacrifícios, trouxe, e eles vieram aqui, ouviram a mesma pessoa, o mesmo evangelho, e saíram daqui refratários. Nada penetrou. Saí daqui frustrado. Ouviram a mesma pessoa, o mesmo evangelho, o resultado diferente. E olha que coisa maluca. Eu comecei a ouvir o evangelho que transforma a vida, que evangelismo era um estilo de vida. Então, à medida em que Jesus estava trabalhando na minha vida, transformando o meu caráter, transformando a forma como eu vivia, meus familiares veriam isso e por naturalidade se converteriam também.
E aí comecei, então, a experimentar os primeiros efeitos do poder transformador de Jesus. Mas nem isso era suficiente. E, curiosamente, Deus tem formas diferentes de fazer as coisas. Principalmente evangelismo. Evangelismo precisa ser uma coisa artesanal e criativa. Não tem formatos. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Aprendi aqui nessa comunidade. Aí eu comecei, então, a priorizar meu tempo com Deus. Eu saía daqui domingo à noite, e para não perder, para reter um pouco mais do que havia aprendido, eu chegava em casa, eu morava numa casa de madeiras as paredes, e de amianto o teto. E no fundo a gente tinha um espaço muito grande, em regiões periféricas, era muito natural ter engradados de cerveja, de refrigerante, e em casa tinha muito. O que eu fazia para gravar melhor, pastor Antunes? Eu chegava em casa, ouvia o senhor aqui, ouvia a pastora Ademar, ouvia o pastor Carlos Alberto, eu chegava em casa e eu empilhava todas as garrafas. Eu acordava 15 para 6 da manhã, era meia-noite, eu estava tentando pregar para aquelas garrafas, para ver se eu conseguia gravar na memória melhor tudo que eu tinha ouvido. Eu tentava reproduzir tudo que eu ouvi para as garrafas. E a minha mãe, curiosa que é, ela ficava me ouvindo. E a minha mãe foi alcançada por Jesus enquanto eu pregava para as garrafas. Aplauda o Senhor com alegria. Ele pode fazer muitas coisas. Havia no meu coração uma chama pelo evangelismo. Eu só não sabia fazer, mas o Espírito Santo me ajudou e eu tive o privilégio de alcançar toda a minha família para a glória de Deus. Uma terceira coisa que a gente pode aprender, e é básico sobre conversão, é que grandes expectativas precedem grandes manifestações de Deus. Grandes expectativas, cantávamos aqui no tempo de música, grandes coisas estão? Grandes coisas vão acontecer neste lugar, na minha vida, na sua vida e na vida de quem você evangelizar. Grandes expectativas precedem grandes manifestações de Deus. Veja que no verso 24, depois que Jesus diz àquela mulher sobre o que é adoração, o que o Pai espera sobre a adoração, e que a adoração não é feita num lugar, nem em Jerusalém, nem naquele poço de Jacó, mas a adoração é um estilo de vida, é como vivemos, é em espírito e em verdade. Aquela mulher, então, cheia de expectativa, ela responde: Ah, Senhor, eu sei que o Messias está por vir, eu sei que Jesus, o Messias, está por vir, eu sei que o Salvador virá, e quando o Salvador virá, Ele vai me explicar melhor essas coisas espirituais. Ao que Jesus responde para ela no verso 25, mulher, eu sou o Cristo. Essa expectativa no seu coração sou eu sou o Messias, eu sou aquele que te leva para uma revelação extraordinária. Esse homem que você espera, sou eu mesmo, eu que falo com você. Aquilo assustou a mulher. Nessa hora chegam os discípulos, vocês leram comigo. Ela de imediato, o que foi fazer naquele poço, ela deixou de fazer. Ela foi buscar água. Mais um dia, naquela rotina de vida. Meio-dia, num momento impróprio para se fazer isso. Uma mulher sozinha, numa rota de mercadantes, num lugar perigoso, quase uma missão suicida. Era só mais um dia na vida daquela mulher. Mais um dia especial em que ela foi alcançada, transformada pelo Evangelho de Jesus. Ela larga o cântaro. Ela deixa até de fazer o que estava fazendo, porque surge no coração daquela mulher um senso de missão, um senso de urgência. Ela corre para a sua cidade natal, ela volta a Sicar, correndo para anunciar àquelas pessoas sobre alguém que ela não tinha parado nem para perguntar o nome. Ela disse assim: venham ver um homem. Não disse nem qual era o nome, talvez ela nem perguntou. Ela sabia pouco sobre Jesus, mas sabia muito sobre evangelismo e prioridade de evangelização. Venham ver um homem que falou tudo o que estou vivendo. Ela ainda não tinha nem certeza se ele era o Messias, mesmo ele se afirmando sendo o Messias. Ela disse: venham ver esse homem. Ele disse tudo o que estou vivendo. Não será ele o Messias? Ela não tinha nenhuma estratégia de evangelização. Ela não tinha nenhum discurso convincente para nós aqui. Imagina alguém chegar por essas portas e dizer assim: olha, escuta, eu me encontrei com Jesus. Ou nem dizer o nome, eu me encontrei com um homem. Será que não é o mesmo homem que vocês falam aqui toda semana? Que vocês adoram, que vocês ofertam, que vocês aplaudem, que vocês o louvam? Talvez a gente desse pouca atenção. E veja que coisa, ela nem se preocupou com a sua reputação. Vejam, o texto diz que ela é uma mulher com fracassos sucessivos. 5 maridos,
Não sabemos se de fato ela ficou viúva, ou se eram cinco aventuras amorosas, 5 casos, mas um sexto que ela estava tentando ser feliz com uma mulher casada, ainda assim não era o marido dela. Ou seja, era uma mulher que, naturalmente, dizem os historiadores, ela não era uma boa influência naquela sociedade. Ela não era bem vista, não era alguém de um bom testemunho. E nem deu tempo de transformar a vida dela de modo que ela fizesse coisas diferentes. Ela nem tinha um testemunho para apresentar na própria vida, mas ela tinha um senso de urgência, um senso de missão aguçado, um fogo no coração. Talvez as pessoas estavam acostumadas a vê-la andar cabisbaixa, depressiva, triste, sozinha. Não era natural uma mulher sair para ir buscar água nesse poço sozinha. As mulheres iam de manhã e em bando, porque era um lugar perigoso. Meio-dia era quase que uma missão suicida mesmo. Ela ia sozinha, ou seja, era uma mulher solitária. Era uma mulher que não tinha amigos, não tinha relacionamentos, não tinha uma boa fama, mas depois que se encontrou com Jesus, ela largou mão da sua própria reputação, do seu status naquela sociedade, e ela corre desesperadamente para casa, para a cidade, para Sicar, para os seus. Ela corre. Com a mensagem dela? Não, uma mensagem dos céus. Venham ver. Venham ver, eu tive um encontro com um homem, não sei nem o nome dele, mas ele me falou coisas que é para além de profeta. Não será ele o Messias, não será ele aquele a quem esperamos há tantos anos, séculos, milênios. Ela vai com uma mensagem que parece que nem é uma estratégia. Quem se converte por alguém dizer que encontrou-se com alguém que não sabe o nome e nem tem certeza se ele é de fato aquele que ele diz que é? Que evangelismo é esse, irmãos? Que evangelismo é esse? Para nós teria efeito nenhum, mas para aquela cidade teve. Que diferença? O poder não estava naquela mulher e na sua argumentação. O poder estava na mensagem que ela carregava. O poder do evangelho não está em nós e no nosso testemunho pessoal, nas nossas capacidades. O poder do evangelho está na pessoa bendita de Jesus. É Jesus a quem nós anunciamos. É sobre Ele quem falamos. É sobre aquilo que Ele pode e quer fazer na nossa vida. Você quer evangelizar com eficiência? Fale de Jesus, fale menos de você. Ao longo do tempo eu parei de ficar dando detalhes da minha conversão, porque muita gente se lembra de alguns detalhes da minha conversão, mas não lembra da coisa mais importante da minha conversão. Foi Jesus que me alcançou. A conversão pode ser estrondosa para algumas pessoas, mas eu sei que o mais poderoso do meu testemunho tem a ver com Jesus. Então, se você quer evangelizar alguém, vê-la sendo alcançada para Jesus, preocupe-se menos com o que falar. Leve as pessoas a Jesus, fale de Jesus, e as pessoas vão se interessar por Jesus. Aconteceu com essa mulher. Era improvável. Isso não é uma estratégia. Eu não diria para ninguém falar o que ela falou, mas ela falou no poder do Espírito Santo. Ela falou com um coração tomado de senso de urgência, de responsabilidade, de missão, de privilégio, evangelizar as pessoas. Grandes expectativas precedem grandes manifestações de Deus. Talvez essa mulher voltou com tanta paixão no coração. Talvez há muitos tempos as pessoas não tinham visto brilho nos olhos daquela mulher. Talvez há muito tempo não se ouvia a voz daquela mulher. Talvez há muito tempo nem se notava a presença ou a falta daquela mulher, mas ela volta, sem o seu cântaro, mas volta com uma mensagem transformadora. Ela alcançou uma cidade inteirinha dizendo: venham ver um homem que falou tudo sobre mim, será que ele não é o Messias? Uma mensagem pequena de um Deus grande transforma a vida das pessoas. Ô irmãos, que Deus nos livre da timidez e nos livre da religiosidade. Vai passando os anos, a gente fica até mais seletivo. Pode reparar, a gente começa a evangelizar quem a gente quer. A gente parece que tem um padrão mental, talvez até instintivo, de que algumas pessoas merecem, outras pessoas não merecem. Passamos a ser seletivos, passamos a ser muito fundamentalistas, muito estratégicos. Vou fazer um curso de evangelismo. Pode fazer, vai ser bom, vai ser excelente, vai potencializar. Mas o melhor evangelismo é aquele onde as pessoas anunciam às outras aquilo que receberam da parte de Deus. Evangelizar é repartir com os outros o que eu recebi de graça. De graça vocês receberam? De graça dão. É o evangelho. E o evangelho é uma coisa tão extraordinária que quanto mais a gente reparte, mais a gente tem. Quanto mais a gente reparte, mais a gente tem. Quanto mais a gente se mantém aceso na chama da evangelização, mais fogo do Espírito Santo permanece na nossa vida.
Quanto mais iniciativa nós temos, mais o Senhor nos leva a prosperar em todas as coisas. Quanto mais nós nos interessamos pela salvação dos outros, mais a nossa salvação ganha contornos e vida e expressão. Quanto mais repartimos, mais temos. Quanto mais damos, mais recebemos. Se você quer ser uma bênção nesses dias, reparta aquilo que você recebeu. Reparta a experiência que você teve. Conte às pessoas como foi transformador a sua experiência com Jesus. Fale para as pessoas como você tem sido abençoado. Fale como você tem sido alcançado. E você vai alcançar revelações maiores da parte de Deus. Evangelizar é um ato de amor. Logo, não evangelizar é um ato de muita falta de compaixão. Procurando uma palavrinha maior. Quando a gente evangeliza, nós estamos amando alguém. Porque a gente ama quando dá o que tem de melhor. E o que temos de melhor? A mensagem do Evangelho, do Cristo e esse crucificado. Tem gente com quem você convive na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Gente que você sabe que se Jesus voltar hoje, essas pessoas serão separadas de você para a eternidade. Você tem gente assim que vem à tua mente agora, quando você pensa nisso? Que um dia, se Jesus voltar hoje, você vai ser separado dessas pessoas que você ama. Você tem noção, como eu também tenho pouca noção, do que é isso? Eu tinha muito nos primeiros anos da minha conversão. Eu fui perdendo entusiasmo, fui perdendo paixão, fui perdendo senso de missão, senso de responsabilidade, senso de privilégio, e talvez seja o caso de muitos aqui nessa manhã, mas nessa manhã nós vamos invocar a graça do Deus Todo-Poderoso, o poder do Espírito Santo, que vai suscitar uma chama nova de evangelismo no nosso coração. O Espírito Santo vai nos encher de muita compaixão, de muita doçura e iniciativa, para evangelizar muita gente, e como essa mulher, ganhar gente para a glória de Deus. Se esse for o nosso interesse, porque grandes expectativas precedem grandes manifestações e respostas de Jesus. Amém? Caminhando por fim e conclusão, eu queria pensar com vocês sobre o que a conversão produz efetivamente na nossa vida, entre tantas coisas. Produz um senso de urgência, de necessidade. Para Jesus, o evangelismo daquela mulher era uma prioridade na sua agenda. E sabe, tudo que é prioridade a gente trata com valor. Se nós vamos começar um movimento novo, para ver essa chama de Deus nos nossos corações sendo reavivadas, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeira, precisamos orar mais pelas pessoas que queremos alcançar. Sabe que a gente, porque ora pouco pelas pessoas, por quem queremos alcançar, quando a gente tem a oportunidade de alcançar, a gente não está preparado. Porque a oração prepara a gente para grandes oportunidades que Deus dá. Se você quer alcançar alguém que você entende que é importante para você, que você pode alcançar, que Jesus está chamando você para alcançar, não é nenhuma outra pessoa, não é nenhuma outra atividade que possa ser feita que vai alcançar, é você. Tem pessoas que Deus reservou para mim e para você alcançar, e que se nós não fizermos isso, vai faltar a nossa participação. Se você tem consciência disso, passe a orar pelas pessoas. Precisa estar no nosso caderninho de intercessão, prioridade. Vou orar por essa pessoa, vou insistir. E vou orar até quando, pastor? Ore até quando Deus te der graça para alcançar essa pessoa. Quantas vezes eu vou fazer? Até ela ser alcançada. E depois de orar, prepare-se, porque Deus vai dar oportunidades mais malucas para você alcançar alguém e ser um cooperador de Deus, evangelizando alguém, levando alguém a Jesus. Por fim, como é que termina essa história? Essa história termina da forma mais linda. O pessoal da música pode subir aqui. Eu já estou terminando de verdade, para a gente ter um tempo de oração aqui. Você quer ter mais experiências com Jesus? Quantos querem? Quer ter mais experiência? Nutra no seu coração expectativa. Mas quer ter mais experiência de fato? Veja, eu não sei quanto tempo durou aquela conversa. Vamos estabelecer aqui que talvez aquela conversa de Jesus com aquela mulher tenha durado 1 hora, da meio-dia a 1 hora. Ela teve 1 hora de revelações extraordinárias com o próprio Cristo encarnado na frente dela. 1 horinha. Depois que ela desceu à sua cidade, convenceu todas as pessoas a subirem. Quando subiram, Jesus deu para aquela mulher e para todos mais 2 dias de revelações. Você quer ter mais experiência com Jesus? Evangelize. Quer ter outras grandes revelações? Evangelize. Leve as pessoas, porque enquanto você leva as pessoas para ter uma experiência com Jesus, a experiência que você já teve com Ele é potencializada, exponencializada para outras tantas experiências. Essa mulher que teve 1 hora, naquele primeiro momento, ganhou 2 dias a mais com Jesus. Por quê?
Porque ela respondeu àquela conversão extraordinária sendo uma missionária de Jesus, sem que Jesus pedisse a ela para fazer. Não tem na narrativa bíblica que Jesus disse: olha, agora você volta, convence o povo lá, e se você convencer e voltar, vou dar para você mais 2 dias de upgrade. Não. Aquele evangelho que a alcançou, impulsionou aquela mulher a ir para aqueles que eram mais próximos dela compartilhar o evangelho. 1 hora de encontro com Jesus resultou para ela, depois de voltar evangelisticamente, uma incursão missionária, mais 2 dias ouvindo Jesus. E que extraordinário, e eu queria ler com você, para a gente cantar e orar. Abre a tua Bíblia aí, vamos terminar essa história linda. Verso de número 39, diz assim: muitos samaritanos, quantos? Muitos. Sabe quanta gente Deus quer que você alcance? Muita gente. Sabe quantas pessoas vão ser alcançadas por Jesus por meio da sua vida? Muita gente. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Qual foi o testemunho? Ele me disse tudo o que tenho feito. Ele me disse tudo o que tenho feito. Verso 40. Assim, quando se aproximaram dele, se aproximaram de Jesus, os samaritanos insistiram com ele que ficasse 2 dias mais. E por causa da sua palavra, agora não só por causa do evangelismo, do testemunho, mas por causa da palavra de Jesus, muitos outros creram. E disseram à mulher o que vão dizer para mim e para você, muito nessa vida ainda: mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, do seu testemunho. Cremos agora, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. O homem que te salvou não é o homem que salva só você, mas salva a gente também. Obrigado, mulher, por ter insistido conosco, nos convencido. Agora vemos que não só por causa do seu testemunho, mas pela nossa mesma experiência, fomos transformados como você. Imagina alguém dizer isso para você, meus irmãos. Mas precisa haver uma expectativa no nosso coração. Fique em pé, por favor, para a gente cantar e orar nesse encerramento de culto. 12 minutos para a gente buscar a Deus. E vocês receberão poder quando do alto céus o Espírito Santo vier sobre vocês. E então vocês serão minhas testemunhas. Essa mulher nem ouviu esse discurso de Jesus, mas ela se antecipou a esse discurso, porque o mesmo Espírito que foi derramado sobre aqueles homens e mulheres que ouviram a promessa de Jesus e saíram propagando o Evangelho no primeiro discurso de Pedro, o primeiro sermão da era cristã, em que Pedro leva mais de 3.000 pessoas a Cristo. Num segundo sermão, ele leva mais outros tantos, quase 6.000 pessoas. Em 2 sermões foram acrescentadas à igreja de Jesus. Aquela mulher, antecipadamente, o Espírito do Senhor veio sobre ela, o poder do alto veio sobre ela. Ela foi até uma cidade, ela anunciou o Evangelho e ganhou uma cidade inteira para Jesus. O que nos impede de ganhar as pessoas para Cristo? Falta de iniciativa, falta de paixão no coração. Talvez alguns de nós nessa manhã vai pensar, pedir perdão, como eu vou fazer. Senhor, me perdoe pela minha desatenção, pela minha falta de amor, de sensibilidade, de compreensão de urgência e de necessidade que as pessoas têm de ouvir o Evangelho, que um dia me alcançou e que elas estão esperando alguém como fizeram comigo, que eu faça na vida dela também. Quantos aqui querem ser evangelistas de Deus? Missionários do Senhor, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Jesus pode levantar você no poder do Espírito Santo e você pode ganhar muitas almas para Jesus. Você pode levar muita gente a Jesus. Se houver no meu e no seu coração uma expectativa verdadeira, não serão estratégias que vão nos expedir. Nós teremos um estilo de vida de evangelismo e as pessoas serão alcançadas pelos nossos testemunhos, mas transformadas pelo próprio Jesus. É isso que você quer? Aleluia. Põe as duas mãos no seu coração, vamos cantar. Há muito mais que isso, Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isto, Espírito Santo, esperamos por ti. Enche-nos outra vez. Peça isso junto comigo.
enche-nos outra vez, fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder. Vamos cantar isso mais uma vez. Fogo de Deus, fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, o teu poder, o teu amor, fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo teu nome. Cante assim comigo, declare. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo... É só assim que o ID faz sentido, vamos lá. Vem, acende, fogo do Espírito Santo, paixão pelos perdidos, pelas almas, cheios do Espírito, iremos. Vem, acende em nós, cheio do Espírito. Vem, acende em nós, Senhor. Proclamar, declarar o amor de Jesus que nos transformou. Vem, acende em nós, vem. Vem, acende. Cante, comunidade, vamos lá. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós. Mais, vem, acende em nós. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem, acende em nós. Vem, acende em nós. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós. Fogo de Deus. Fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama o teu poder. Somente as nossas vozes e a bateria declarem. E fogo de Deus. Cante. Pelo teu nome, Espírito de Deus, o teu poder e o teu amor, fogo de Deus, cantemos. De Deus, acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus.